Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início à mesa redonda A Precarização do Trabalho no Mundo Contemporâneo. Eu quero começar agradecendo muito a presença da Valéria Pero e da Sandra Brandão. O terceiro participante, o André Caetano, teve problema, não virá. Então, a gente vai ter mais tempo para conversar com a Valéria e a Sandra, o que é um privilégio para nós, e a gente conversar mais também, abrir aqui para as nossas discussões e conversas. Esse tema é um tema crucial no dia de hoje, eu acho que com muitas ressignificações que a gente vem pensando em termos do que significa o próprio conceito da precarização, como mensurar, como avaliar, como pensar estratégias, né, para lidar com essa questão. No Brasil e no mundo aqui, eu penso que o que a gente vem passando em termos das reformas trabalhistas, das políticas públicas, do futuro do trabalho, né, da incorporação de tecnologias, das desigualdades que a gente vem tanto falando também, são também múltiplos aspectos que a gente pode pensar, mas a própria definição do que é a precarização, a qualidade do trabalho, e pensar na própria discussão do que é o precariado como uma classe ou não, enfim, são muitos aspectos que a gente pode tratar aqui. Eu não vou me alongar muito, não. Eu vou passar logo a palavra para a Valéria, primeiro, depois para a Sandra, e a gente vai avaliando depois como conduzir para as perguntas. Eu até fiz uma apresentação também, caso tivesse tempo, eu tenho também uma apresentação para não ficar no vácuo, digamos assim. Mas vamos passar logo, Valéria. Muito obrigada, fica à vontade, viu? Meia hora. Boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer o convite da Ana de participar dessa mesa. Minha primeira vez no seminário de Diamantina, então estou muito contente de conhecer mais as pessoas, me aproximar. Estou muito feliz de estar aqui no seminário de Diamantina. Eu vou começar, né, trazendo umas questões sobre o que a gente pode caracterizar como precarização, tá? E vou puxar para um tema lá antigo da informalidade, né? E depois ligar com as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, tá? Em termos do que está sendo chamado de uberização, né? O just in time na resposta, né, de aproximar consumidores e demanda, a demanda com o produtor na hora. Então, é esse tipo de questão que eu vou levantar aqui. Tá? Bom, essa questão da precariedade, ela sempre vem ligada, né, com as crises que acontecem econômicas, né? Então, o informal ele sempre foi visto como colchão. Lembra? A gente falava muito, o informal, o colchão, né? E agora a gente tem, além das crises, mudanças estruturais da economia, né, que estão levando a um crescimento do segmento informal no mundo do trabalho, né? Então, tem colocado questões sobre dificuldades mesmo, né, de o emprego. Né? Primeira coisa, ter um emprego assalariado e um emprego formal. Né? Então, essa é uma questão para o desenvolvimento. Né? E também porque a gente, nesse desenvolvimento, está passando por uma diminuição da participação da indústria e um aumento do setor de serviços, né? Que a gente está chamando da economia de serviços. Para ter uma ideia, né, em termos de emprego, a gente passou de 2000, pegando PNAD contínua, 2012 e 2019. Não vou tratar aqui pandemia, pós-pandemia, tá? Toda análise aqui até pandemia. O setor de serviços, a ocupação total, passou de 66% dos ocupados estão no setor de serviços, para 72%. Né? Então, grande parte
população ocupada está no setor serviços. Esse setor serviços é extremamente heterogêneo, né? A gente tem os serviços que a gente chama de serviços de atendimento à indústria, né? Que são ligados à produção industrial, serviços financeiros, serviços de intermediação, né? São os serviços de melhor qualidade, representa mais ou menos 17%. Tem os serviços sociais, que são saúde, educação, administração pública, né, em torno de 26%, é um setor bastante representativo, ficou constante ao longo do tempo. Tá? Os serviços distributivos, que são 36%, 37% da força de trabalho dos ocupados em 2019 estavam em comércio, transporte, armazenagem, tá? Nesse setor. E o setor que cresce, que é os serviços pessoais, setor de serviços pessoais, né? Que aí entram todos os cuidados, né? A participação forte das mulheres, também nos serviços sociais e nos serviços de cuidados, né? Trabalho doméstico, e esse setor aumentou ao longo do período, tá? Acho que passou de 20% para 23% dos ocupados, do total de ocupados. Tá? Então, a gente tem essa passagem, né, para a economia dos serviços, junto com uma informalidade. Esse é um setor, né, porque na indústria a gente tem, tradicionalmente, uma participação maior do emprego formal. Né? O setor de serviços é um setor muito heterogêneo e que tem alta informalidade do trabalho. Né? Então, esse setor cresce e traz as antigas formas de trabalho informal, e também é o setor que traz as novas formas de trabalho que a gente pode classificar como informal também. Tá? É isso que eu queria trabalhar um pouquinho aqui, com essas novas tecnologias digitais, né, que estão remodelando aí nossas vidas, né, de trabalho, de produção, de consumo. Né? Essas formas avançam a sociedade, tem desenvolvimento, né, para a sociedade, mas ela também está trazendo um problema para o emprego. Está colocando questões para o emprego, para a forma de trabalho, desde intensificação do trabalho, a gente ouve muito no trabalho remoto, trabalho mais do que se eu não estivesse em casa, tá? Tem uma demanda muito grande, então intensifica o trabalho, fragmenta, né? Você faz uma coisa aqui, faz outra ali, está sempre fazendo alguma coisa, né, com essa possibilidade das novas tecnologias. Terceirização passa, né, está sempre contratando alguém, passa para outro, então fragmenta também neste sentido a relação de trabalho. E a insegurança, né, insegurança em termos de renda, em termos de ocupação mesmo, né? As trajetórias elas são muito mais flutuantes. Né? Os jovens hoje vivem isso, não tem uma trajetória de entrar numa empresa, ficar numa empresa e depois, daqui a um tempo, ter uma vantagem salarial, e aí, não, é trocar, é experimentar, né? E isso gera coisas boas e geram inseguranças, riscos e inseguranças. Né? Então, eu queria trazer essa introdução para colocar que, na verdade, a gente está tratando dessa precariedade, não é uma precariedade que a gente vinha antes sempre como reflexo das crises econômicas, elas vêm junto com novas formas de relação de trabalho. Tá? E aí separar isso pode ser importante para, inclusive, a gente fazer o debate de políticas públicas. Né? Uma coisa é uma política para sair da crise, outra coisa é uma política para tratar de mudanças estruturais. Né? Então, nesse aspecto, eu queria trazer aqui 3, digamos assim, análises para a gente classificar a informalidade. São muito comuns, tá? Porque a informalidade é um tema bastante debatido, tem muitas formas de definir. Né? Eu trouxe aqui 3, tá? Para a gente discutir. A primeira é a questão da proteção social, que eu considero um dos temas mais importantes, né, para o bem-estar. Né? A não contribuição trabalhista e não contribuição previdenciária, ela vai gerar um grupo de pessoas
desprotegidas na sociedade, desprotegidas de choques econômicos, desprotegidas de choques econômicos em relação à flutuação mesmo, né, desemprego, o que faz, não tem acesso ao seguro-desemprego, saúde, maternidade, e por aí vai, né, licença médica, e, inclusive, acesso a mercados como o mercado de crédito, né? Além disso, maior risco, né, de salarial, né? Não tem um piso salarial que regulamenta o setor, né? Você fica desprotegido também nesse sentido. A outra visão que a gente chama mais ligada à produção, porque está ligado à classificação de atividades que são pouco produtivas, de baixa produtividade. A OIT trouxe muito esse debate, né, durante muito tempo, as pequenas unidades informais com baixa intensidade de capital. Você não consegue separar direito capital e trabalho, está junto, né? Então, a informalidade ela é definida por essa visão. E não só essa não separação de capital e trabalho, mas também o emprego, quando não é um autônomo, né, que a gente está falando da figura do autônomo, do trabalho por conta própria, o microempreendedor, que quando contrata às margens da legislação trabalhista. Tá? Então, com uma qualidade do emprego nessas pequenas empresas ruim, né, de baixa qualidade. E eu trouxe essa outra classificação, que eu acho que está na ordem do dia, né, que é a pejotização, que a gente vive falando, né, e, na verdade, você tira um emprego formal para contratar um PJ, né, uma empresa para fazer o serviço. E aí, no trabalho por conta própria, os empreendedores, o empregador e o trabalho por conta própria, trabalhador por conta própria, a gente pode separar entre quem está registrado, né, com CNPJ e quem não tem CNPJ. Não é um empregador, né, formal, uma empresa formal. Tá? Bom, aqui eu juntando, pegando a PNAD, tá? E botando posição na ocupação e contribuição para a Previdência, né? E as principais... Ah, não passei aqui, não passei ali. Eu cheguei a essas 13 categorias, tá certo? Que junta com carteira, aí com carteira nem precisa botar Previdência, porque paga, 37. Funcionário público, sem carteira que contribui para a Previdência, sem carteira que não contribui para a Previdência, conta própria que contribui para a Previdência, conta própria que não contribui para a Previdência, e assim foi. Tá? E cheguei ao número, né, a porcentagem de ocupados por esses 3 tipos de informal. Tá? Então, o informal, pela visão produtiva, né, representa 47% da força de trabalho em 2019. Tá certo? Espera aí. 47% da força de trabalho em 2019. Comparando com a América Latina, países da América Latina, né, que a gente acaba para ter uma dimensão, é bastante alto. Tá? A visão da proteção social, quando a gente classifica, dá 36%. É alto, tá? Mas comparando com a América Latina, tem outros países da América Latina que quase metade da força de trabalho dos ocupados ainda não tem proteção social, não contribuem para a Previdência Social. Tá? A gente estava, eu vou mostrar um gráfico que eu fiquei bastante impressionada, porque a gente estava indo numa boa trajetória em termos de proteção social e deu aquela parada. Tá? E o outro indicador, né, de definição de informalidade é o conta própria e empregador sem CNPJ, que representa 22%. Então, só para dar uma ideia, não importa a classificação, a gente está falando de números acima de 20%, chegando a quase 50%. Tá? Então, é um grau de informalidade, né, de não ter acesso a uma série de garantias importante no Brasil, tá? E que é uma possível definição de precariedade no mundo do trabalho. Tá? Olha só esses 2 gráficos, gente.
Aqui eu fui um pouquinho para trás, tá? Queria ver não só 2012, 2019, peguei lá a PNAD também, então peguei 2003 até 2014, né, que vai a PNAD, e depois peguei a PNAD contínua 2012 a 2019. Tá? Então, o primeiro gráfico é o empregado sem carteira e sem seguridade social, tá? Vinha numa trajetória de diminuição contínua. Tá? Parou ali no 2012, 2013, e quando a gente olha com a PNAD contínua, a gente vê que realmente parou e cresceu um pouquinho. Tá? O conta própria, a mesma coisa. Né? O conta própria também ele para de diminuir, aqui em 2014, conta própria sem contribuição para a Previdência Social. Tá? Então, e dentro dos conta próprias, presta atenção ali no indicador, são 80%, começa o período com 80% de conta próprias não contribuem para a Previdência. Tá? Aí passa para 65% e fica meio parado aí. Tá? Então, eu acho que é uma discussão, precisa de emprego formal para ter proteção. Sim, mas e o conta própria? Porque tem um monte de trabalhador que não vai conseguir um emprego formal. Tá? Bom, aqui é trazer o contexto que isso tudo se dá no âmbito do desemprego, crescendo, né? E eu não vou me alongar aqui. Tratar um pouco dessa questão das novas, aqui o desemprego crescendo, e aqui as novas informalidades, né? Vamos dizer assim. Tá? Essas tecnologias de informação e comunicação no mundo do trabalho, né? Que trazem esse debate das relações mais flexíveis e autônomas, né? Eu sou autônomo para decidir meu tempo, sou autônomo para decidir minha renda, não decide, né? Às vezes não decide nada, é uma questão que é a oportunidade que tem. E pelo aumento do consumo dessas tecnologias, todo mundo está vivendo isso, né? Dessas tecnologias que conectam diretamente vendedores e consumidores, né? Que a gente tem chamado de capitalismo de plataforma, né? Tem uma literatura aí que está chamando essa nova relação no mundo do trabalho, né? Também via capitalismo de plataforma. Tudo se usa uma plataforma, né, para a gente ter acesso, para consumir, né, algum produto, serviço. Eu vou trazer, tem um enorme debate, acho que a Sandra depois vai falar sobre isso, um exemplo para também colocar alguns dados para depois a gente discutir, do uso dessas tecnologias, que são os trabalhadores de transporte e entregas, né? Que é muito evidente o crescimento que teve nesses últimos tempos. Tá? Então, eu vou pegar uns dados de um orientando, aqui tem muitas pessoas que contribuíram com pesquisas ao longo do tempo que eu estou trazendo aqui. Tá? E a gente pegou os condutores de automóveis, moto, caminhonetas, né? E mensageiros, carregadores de bagagens, entregadores. Tá? Pegamos essa categoria de ocupação. Não, mas era isso mesmo. Ainda estou lá, pô, Fernanda, deixa eu falar. Ainda estou lá. Aí, pegamos essas duas categorias, tá? Juntas, que seria legal separar, né, para ver a diferença entre os dois. E aqui a gente começou a analisar, né, a evolução ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, o Uber entrou ali naquela linha, né, em 2014, 2015. Né? Então, reparem que esse grupo de trabalhadores ele está parado ali 2012, 13, 14, em 15 começa a crescer continuamente. Tá? E esse grupo ele é basicamente de trabalhadores por conta própria. Também a mesma coisa, a partir de 2015 é o segundo gráfico com a linha. Tá? A partir de 2015 cresce continuamente. Aí eu separei o conta própria com CNPJ, sem CNPJ. Com CNPJ em linha amarela, parado. Sem CNPJ é o que cresce. Então, os motoristas, entregadores, são maioria conta própria, sem CNPJ. Tá? E cresce ao longo do tempo.
O segundo ponto que a gente tratou, tem uma discussão também que esse tipo de trabalho começou como uma atividade secundária, né? Aí a gente foi lá ver na PNAD quantos por cento tem atividade, a segunda tabelinha, tá? Quantos por cento tem atividade principal, o trabalho principal ou é o trabalho secundário? A grande maioria, 95% é trabalho principal, tá? Então, não é essa história de complementar, as pessoas estão trabalhando nisso como trabalho principal. E o número de horas, flexibilidade de horas, tá? O número de horas é maior do que a média dos conta-próprias, que, em geral, já trabalham mais do que as outras posições na ocupação. Porque essa coisa de você escolher a hora, você, às vezes, acaba trabalhando. E a renda depende muito das horas que se trabalha. Tá? Então, a primeira tabela ela mostra que os motoristas e entregadores trabalham mais horas, e a segunda tabela mostra que a grande maioria é trabalho principal. Tá? O outro, agora, misturei aqui, mas vamos pegar só o primeiro, que é sem previdência. Né? Olha o que acontece. Está ligado lá ao sem CNPJ, né? Mas tem um aumento muito grande a partir daquela linha ali, né, vertical. Olha só, vem paradinho, aí entra, né, os aplicativos, as plataformas, e cresce muito esses trabalhadores, conta própria, que não contribuem para a Previdência Social, estão desprotegidos. Tá? E, por fim, esse gráfico aqui eu separei do rendimento, que me chamou bastante atenção. Né? A linha amarela é o trabalhador por conta própria média, total. Tá? A linha preta são os empregadores com carteira. Tá? A linha preta são os empregados com carteira. E a linha azul são os entregadores e motoristas. Olha só o que acontece com a linha azul. Enquanto os outros mantêm mais ou menos, né, a categoria, mantém mais ou menos a renda, esse grupo, a renda cai, a renda média, né, cai continuamente ao longo do tempo. Tá? Bom, o que acontece quando... É uma análise descritiva, tá? Estou fazendo aqui uma narrativa a partir da minha leitura dessa análise descritiva. Tá? Quando eu peguei o Gini dos rendimentos do trabalho, tá? E aí eu falei, vou também um pouquinho mais para trás, pegar 2003 a 2019. Aí olha o que acontece com o Gini. Tá? O azul é com a PNAD, a gente tem aquela que a gente já conhece, rendimentos do trabalho, vão diminuindo continuamente ao longo do tempo, até 2014, 2014 para. Aí vamos para a PNAD contínua, olha o que acontece com a PNAD contínua. Tá? A gente tem, a partir daí, um aumento da desigualdade dos rendimentos do trabalho. Tá? Coisa que a gente tem que estar agora atento, se nós somos preocupados com desenvolvimento justo, com diminuição das desigualdades, um mecanismo para isso é diminuir as desigualdades no mundo do trabalho. Tá? E aqui a gente está vendo que parou de acontecer. Né? Bom, vou fechar, né, para discussão, depois a gente pode conversar mais. Né? Trazer aqui que me parece, né, que essas novas relações de trabalho estão vindo com antigas formas de trabalho informal, criando novas desigualdades no mundo do trabalho. Tá? Que a gente tem que estar atento para pensar em formulação de políticas públicas. A gente tem um imbróglio aí de desemprego, precarização como é que eu vou dizer? Tá? Uma certa garantia de massa salarial, de massa de rendimentos, né? Porque imagina se essas pessoas nem conseguissem esse tipo de emprego num clima de alto desemprego, tá? A massa salarial, pelo menos, a massa de rendimentos, né, ela está sendo mantida de alguma maneira. Então, a gente tem que ponderar essa relação, né, para, inclusive, saber que tipo de regulamentação do trabalho vai ser apropriada, né,
para aumentar a proteção da relação de trabalho dos trabalhadores, né? Por exemplo, a gente poderia pensar numa exigência para ter um MEI, né? Por exemplo, para ter um conta própria formalizado para as atividades com os aplicativos, tá? Aqui, essa é uma possibilidade, porque aí, se ele tem um MEI, ele vai contribuir para a Previdência. Ele vai ser formalizado. Tá? Ao mesmo tempo, os estudos que eu já fiz sobre MEI, trabalho por conta própria, quem não se formaliza é quem tem baixa renda. Então, você cria essa exigência de proteção, mas, ao mesmo tempo, você pode estar piorando a situação de quem está em pior condição no mundo do trabalho em termos de renda. Tá? Então, aqui é levantar o debate, acho que a Sandra vai complementar com bastante coisa para a gente depois discutir. Obrigada, gente. Muito obrigada, Valéria. Ótimo. Vou passar a palavra para a Sandra Brandão, a quem eu agradeço muito também a presença, a volta, né, Sandra? A Diamantina. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Quero começar, obviamente, agradecendo a Ana e o Frederico Gonzaga de Jaime Júnior, né? Aqui tem que falar com o completo. O Fred e Frederico Gonzaga de Jaime Júnior, pelo convite para estar aqui. É uma honra participar do Seminário de Economia Mineira, nesse momento que completa 40 anos. E, para mim, é um imenso prazer voltar a Diamantina. Eu frequentei aqui muito como estudante da FACE. Então, voltar e encontrar pessoas muito queridas que têm feito da face do CEDEPLAR referências na produção de conhecimento e de debates é uma grande alegria. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero não matar vocês de tédio. Ao contrário da Valéria, eu não organizei dados porque eu quero um pouco levantar temas para debate, né? Muito mais questões mais gerais, mas que, felizmente, a gente tinha um risco de eu e ela falarmos a mesma coisa. Então, nós não combinamos nada antes, mas dessa vez até que funcionou. Eu vou me beneficiar enormemente do que ela apresentou, farei referências nesse excelente trabalho que ela acabou de mostrar para a gente. Bom, eu queria dizer o seguinte, que, historicamente, quem está nessa área de mercado de trabalho, sempre a gente falou que o mercado de trabalho brasileiro era heterogêneo, era desigual, era desestruturado, tinha informalidade, desemprego por desalento, a questão do assalariamento sem carteira, ou seja, a gente estava sempre usando os outros mercados de trabalho de países desenvolvidos como um contraponto para aquilo que nos faltava. Né? Era sempre isso, falta isto para a gente chegar. Então, de repente, nos últimos tempos, parece que estamos todos iguais. E começamos a falar de uma tendência para todos esses mercados de trabalho. Nós, os demais países da América Latina, os países desenvolvidos, em torno dessa ideia de precarização do mundo do trabalho. Né? Na realidade, assim, como provocação para vocês, tem N definições, eu só queria uma coisa muito simples. Chamar de precarização o surgimento de novas formas de emprego e trabalho que são muito distintas daquele padrão que a gente conheceu do assalariamento com carteira, protegido, com a renda estável, com a promessa de, ao final de uma determinada história laboral, estar protegido na Previdência. São dezenas de formas de inserção no mundo do trabalho que começam a surgir, que quebram este padrão, né? E indicando perda de qualidade, seja na renda, seja no grau de proteção das pessoas. Me parece, e aí é a primeira provocação, que esse surgimento, essa explosão desse fenômeno da precarização do mundo do trabalho resulta da confluência de 3 grandes movimentos. Né? Tem uma coisa que talvez 3, 4, né, para ser mais exato. Uma coisa é o ritmo de crescimento das economias. Né? Assim, principalmente a partir de 2008, a crise foi totalmente disruptiva e, ainda que tenha havido algumas recuperações, em nenhum lugar se conseguiu voltar a um ritmo sustentado
tal como anteriormente. Mas tem 3 outros movimentos que são super importantes, em minha opinião. Primeira coisa é uma deterioração da institucionalidade do mundo do trabalho. Tá? Seja via um desmonte dos mecanismos de proteção associados ao estado do bem-estar, né? Sob o argumento da necessidade de reorganizar a estrutura fiscal dos estados, você sai desmontando esses mecanismos, seja na quebra ou fragilização das instâncias de representação do mundo do trabalho, né? Um enfraquecimento dos sindicatos, das centrais sindicais, como decisão política, né? Então, esse é um primeiro movimento. Segundo movimento, uma reorganização das cadeias globais de produção e do modo de produção que criou em vários territórios e para vários segmentos da força de trabalho uma verdadeira ausência. Assim, você tem um deslocamento, pegar o exemplo americano, um conjunto de segmentos produtivos industriais que são todos deslocados para, vou usar como contraponto aqui só para facilitar, para a China, e aqueles trabalhadores nos Estados Unidos que eram trabalhadores industriais no padrão, de repente se veem sem o trabalho e sem qualificação para um novo tipo de trabalho que está sendo colocado. E o que resta é obter algum tipo de inserção que nunca reproduzirá aquele padrão que ele tinha. Então, isso tem a ver com uma reorganização dessas cadeias produtivas e é de característica estrutural super forte. Adicionalmente a isso, e eu vou usar, a gente pode usar qualquer tema, uberização da economia, capitalismo de plataforma, assim, tem N pontos, mas o que é central neste processo? É que a tradicional relação, em minha opinião, de subordinação de compra e venda de força de trabalho, ela é substituída por contratos de natureza civil. Ou seja, não se trata mais de alguém comprando e alguém vendendo força de trabalho. É como se tivéssemos tudo é prestação de serviço na forma de contrato. Então, a Uber não tem nada a ver com os trabalhadores. Ela não contrata trabalhador. Ela tem uma relação civil de prestação. São pessoas iguais, né, como se isso fosse possível. Então, você quebra esta lógica e, para agravar ainda mais, você traz a subordinação ao algoritmo como um instrumento de definição do uso do tempo de trabalho, o que acirra a desigualdade sob 2 pontos de vista, né? Da incapacidade do indivíduo de fato, administrar o seu tempo. Então, assim, ele trabalha o que for necessário e depois eu quero comentar isso um pouco, mas já antecipando, que aí talvez a Uber não seja o melhor exemplo, mas as outras plataformas, passando a utilizar determinados atributos desses trabalhadores. Por exemplo, se vocês olharem hoje as plataformas de contratação de prestadores de serviço para doméstico, né, o que passa a ser interessante é a pessoa que faz mais rápido. Isto vira um elemento para que no algoritmo aquela pessoa X e não a pessoa Y apareça em primeiro lugar. Então, assim, você muda radicalmente a forma de gestão do uso do trabalho. Tá? Então, a combinação desses 4 pontos parece que joga sobre um mundo do trabalho um conjunto de forças que são absolutamente destruidoras das ideias, e a gente passa a olhar como um fenômeno de precarização e poder falar disso para praticamente todos os espaços territoriais globais. E aí, dito isso, eu quero passar para o Brasil. As tabelas da Valéria são muito interessantes, porque eu queria começar chamando a atenção que eu tenho esse processo de precarização ocorrendo no conjunto. A gente pegar, eu tenho isso na Grécia, eu tenho isso nos Estados Unidos, eu tenho isso na Espanha, eu tenho isso em Portugal, na Itália, em graus muito diferenciados, sem dúvida. A gente pegar o que aconteceu na Alemanha é diferente do que aconteceu na Grécia ou na Espanha. Mas, no mesmo tempo que isso estava acontecendo lá, a gente vivia no Brasil um ponto totalmente fora da curva da nossa história do mundo do trabalho. Aí eu vou me posicionar aqui, eu sei que tem muito debate em torno disso, mas eu estou trazendo a minha leitura deste momento. Por uma década e meia, nós vivemos um momento
enquanto estava desestruturando, em que eu tive ganhos distributivos extraordinários que você mostrou ali na queda do Gini, por exemplo. Né? Eu tive uma criação de emprego formal num ritmo que sem precedentes na história brasileira, fazendo com que, pela primeira vez, em 2014, em 2015 ainda era assim, mais da metade das pessoas que trabalhavam nesse país eram assalariados com carteira ou assalariados do setor público. Isso nunca tinha acontecido antes e não acontece mais. Né? Então, eu tenho um processo de formalização do mercado de trabalho, né, de uma intensidade completamente extraordinária. Eu tenho uma queda consistente e continuada do desemprego com salário em elevação. Se vocês lembrarem, em 2014 a gente estava falando da necessidade de importar mão de obra, porque a gente não tinha mão de obra nesse país. Tá? Engenheiros, então, era o grande exemplo. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Durante uma década e meia, que se encerrou em 2015 e formalmente em 2016 com o golpe, nós vivemos um tempo diferente no mundo do trabalho brasileiro, em que o mundo lá fora estava numa precarização e aqui a gente estava experimentando processos completamente distintos da nossa história. Veio o golpe e nós, aparentemente, adotamos um processo de catching up da precarização. Vamos correr atrás da precarização. Uma combinação estupenda de reformas liberalizantes, e já comento, assim, de uma intensidade que jamais seria possível num ambiente político democrático normal, tá certo? Com um baixo e irregular crescimento da economia e, portanto, da capacidade também de geração de trabalho. Em relação especificamente à reforma trabalhista, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, primeiro, ela está toda alicerçada integralmente numa ideia de que há uma igualdade entre compradores e vendedores de força de trabalho. Isso é uma mudança radical em qualquer conceito que antes existia na proteção trabalhista brasileira. Né? Então, ela tem uma ênfase nos acordos individuais, que isso é acompanhado também numa ausência da justiça do trabalho. Por exemplo, assim, passa-se a ter que pagar para ter acesso à justiça do trabalho. Então, esse é um primeiro processo, assim, muda tudo. Segunda coisa, ela legitima, e aí um pouco que a Valéria já mostrou, eu vou falar aqui da sua, vocês vão enxergar nos dados dela. Ela legitima formas de contratação totalmente diferentes do que a gente tinha. A Ana comentou numa mesa mais cedo, eu acho que é uma boa fala, bom jeito de descrever, a gente tem uma informalização da formalidade. Né? Então, eu passo a ter uma autorização para contatos intermitentes, tempo parcial, temporário. Eu crio uma coisa inacreditável, que é um negócio que é chamado de autônomo exclusivo, que ao invés de eu contratar o trabalhador, eu posso contratar um CNPJ para ter um trabalho exatamente igual ao que era feito com carteira. Antes, se uma empresa fizesse isso, ela estava sujeita à fiscalização. Agora não, agora é normal. Então, assim, e isso significa que o cidadão perde todos os direitos associados à carteira. Né? A gente tem uma mudança no esquema de terceirização, que agora você pode terceirizar qualquer coisa, em qualquer setor, público, privado, tá certo? E antes você tinha algum regramento que você só podia terceirizar, você não podia terceirizar o núcleo das atividades. Então, uma escola não podia terceirizar os professores, podia terceirizar os trabalhadores de limpeza associada. Agora você pode fazer tudo e é absolutamente legal. Terceiro ponto, a reforma esvazia o papel das instituições do mundo do trabalho. Há uma escolha política clara de quebrar as pernas dos sindicatos. Tá certo? Então, eu não só migro para uma ênfase em acordos individuais, como eu esvazio e inviabilizo a representação coletiva. Né? Então, é uma coisa... Eu não vou nem entrar em trabalho aos domingos e tal, mas eu vou pegar só esse centro, porque tem muito mais coisa na reforma trabalhista, e tudo isso é feito num momento de baixo dinamismo do mundo da economia e do mercado de trabalho, que faz com que o resultado seja que, de repente, o Brasil muda radicalmente, que são os dados que Valéria mostrou. Eu passo a ter um predomínio, o que cresce são ocupações ou sem proteção,
ou quando elas estão nessa formalidade informal, elas vêm arrastando uma baixa renda ou uma instabilidade de renda, que também é um grande problema. Não basta, um indivíduo pode ganhar 10 mil no mês e passar 6 meses sem ganhar nada. Portanto, ele não ganha 10 mil reais. Certo? Então, ou seja, é um movimento que, em si, ele piora a qualidade da inserção. E, junto com isso, né, dado esse baixo dinamismo do mundo do trabalho e essas mudanças radicais na regulação, eu tenho uma explosão do trabalho por aplicativos. Né? E aí é super interessante. A Valéria mostrou a parte de transportes, mas nós temos transporte, nós temos alimentação. Se vocês fizerem uma pesquisa hoje na internet, vocês já devem ter ouvido o Get Ninja, por exemplo. Né? É todo tipo de serviço. Assim, você quebrou, não é mais nós não temos mais empresas de terceirização, nós temos sites de terceirização. Quando era a terceirização, se a empresa que foi contratada para terceirizar não cumprisse minimamente algumas regras, eu tinha quem penalizar. Agora não tem nada, é uma contratação sem nenhum vínculo de fato trabalhista, né? E que avança por segmentos, avança numa velocidade também inaudita, e por segmentos que a gente não imaginava. A gente enxerga muito transporte, a gente enxerga muito entrega de alimentação, mas, por exemplo, a parte de cuidados está avançando celeremente e só piorando a desigualdade da inserção das mulheres. Se já havia desigualdade da inserção das mulheres no mundo do trabalho, naquele mundo relativamente estruturado e dinâmico, a hora que eu jogo esses trabalhos para dentro de uma plataforma, eu radicalizo a precariedade. Eu não só pioro a qualidade da prestação de serviço para o comprador, porque ele vai oscilar de um para o outro, mas eu jogo nas costas do trabalhador mais ônus por esse processo. Então, o que eu imagino hoje, que a gente está numa encruzilhada, que nós saímos correndo do resto do mundo num esforço de ficar igual a eles no que é pior possível. Nós abrimos mão, por escolhas políticas, de ter, pela primeira vez, uma tendência, estava muito longe de resolver os nossos problemas de desigualdade e heterogeneidade, mas de melhora da qualidade da inserção no mundo do trabalho. Nós rapidamente nos igualamos neste processo de precarização. E, neste momento, se coloca, e aí, para encerrar, além da retomada do crescimento, nós estamos diante de uma necessidade de reconstruir um sistema de proteção e não em minha opinião, revogar a lambança que foi feita na reforma trabalhista. Não é suficiente isso. A gente precisa construir um sistema em que todas as pessoas que trabalham, independente da forma como trabalham, sejam protegidas. Né? Desafio político enorme, num momento em que a dinâmica produtiva e econômica e política jogam contra isto. Certo? Hoje a gente faz isso, voltar à estrutura de proteção que nós tínhamos não é suficiente. E não é suficiente porque a gente precisa ter o universal, e o universal que eu espero, pela primeira vez, tenda a enxergar o mundo do trabalho da forma como ele é. Ele tem sexo, ele tem cor, ele tem idade. Ou seja, nós precisamos de políticas universais, mas que tratem, que tenham elementos, tenham instrumentos para que as desigualdades estruturais do mundo do trabalho sejam enfrentadas. Então, é a proteção universal, mas reconhecendo que os diversos têm que ser tratados de forma desiguais para reduzir a desigualdade. Eu preciso de um novo padrão de regulação das organizações de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, assim, aquilo que, por exemplo, a gente está olhando a Espanha fazer, a gente precisa fazer de forma muito mais radical para tentar reverter esse processo de precarização. Não é um desafio simples, porque requer, em minha opinião, escolhas políticas, requer em relação ao mundo do trabalho e escolhas políticas em relação a como eu reorganizo o padrão de desenvolvimento do país. É um grande desafio. Eu espero que a gente seja mais bem-sucedido do que está acontecendo em outros países. Mas aí é um esforço total meu aqui, né? E é isso. Agradeço imensamente e vamos para o debate.
Muito obrigada, Sandra. Eu vou abrir logo para o debate, só fazer um comentário que a gente falava que... já vou anotar aqui. Falava que... depois da crise de 2008, assim, tinha tido uma brasileirização, né, das relações de trabalho fora do Brasil, enfim, dos mercados de trabalho, do mundo do trabalho fora do Brasil. Quer dizer, aí é o que você falou, e rapidamente a gente estava... Brasileirização do Brasil dos anos 90, dos anos 80, da informalidade, né, assim, com a mão de obra estrangeira, informalidade dos migrantes e etc. E aí a gente, né, melhora nos anos 2000 muito, né, até 2015, 16, 17, e aí é o que a Sandra falou, agora a gente corre atrás deles de novo, enfim. Eu vou abrir para o debate, eu tinha... o horário já está, né, adiantado, vou deixar para todo mundo falar, senão eu fico falando aqui muito tempo. Então, vamos lá. Fernando. Rapidinho. Queria falar com a Valéria. Primeiro, elogiar, né, o debate, os dados da Valéria, as falas das duas, enfim. A questão... Eu tenho uma quase convicção, né, mas aí não fiz a pesquisa para ver, mas os salários de entregadores e de motoristas de Uber são diferentes, né, os rendimentos, né? Não sei se você tem esse dado, né? E essa é uma coisa pontual, né? Depois eu queria anotei aqui, a fala da Sandra acabou antecipando o que eu ia dizer. A luta da gente pela uma nova legislação laboral, né? Acho que é importante ter nossa parte nessa, né? Propor, né? A questão política é outra conversa, né? Mas e as mudanças a serem sugeridas? Porque é o seguinte, eu acho que a tecnologia não é um impeditivo, certo? Nada impediria, por exemplo, do Uber ser obrigado, digamos, ou essas outras, de fazer um histórico de cada pessoa que trabalhou durante o ano, dar um 13º, por exemplo, né? Basta botar na legislação. Quer dizer, basta. É difícil, né? Mas então... Então é isso que eu queria ouvir de vocês e dizer por que eu não gosto do termo uberização. Não é que a Sandra tenha usado exaltando, não é que a Valéria tenha dito, não é isso. Só para destacar por que eu não gosto desse termo. Eu acho que vocês vão concordar. No caso de motorista de Uber, a renda deles certamente é maior que a mediana dos rendimentos do trabalho no Brasil, né? Então, desse ponto de vista, não é que é bom, é que é melhor que a média, a mediana, né? E mais uma vez, né, eu acho que a gente não pode também atribuir, não estou dizendo que vocês disseram isso, claro que não, pelo contrário, mas não podemos atribuir o problema, por isso que eu não gosto do termo uberização, não podemos atribuir a precarização que está em curso às tecnologias, tá certo? Quer dizer, isso é outra coisa. O que aconteceu foi que esse trabalho em plataforma proliferou num cenário que coincidiu, no nosso caso, com essa barbaridade que foi a mudança na lei trabalhista. E foi o golpe, as consequências todas que estão claríssimas nos seus dados são muito impressionantes, né? Então é isso, enfim, é mais um comentário que pergunta. Mas essa provocação, no bom sentido, né, da gente pensar na questão da legislação laboral, né? É isso, só isso. Obrigada, Fernando. Henrique, Mariana, né? Henrique e Mariana. Foi. Vou tentar ser rápido. Parabenizar as duas pela apresentação, parabenizar a Ana pela mediação. E eu queria perguntar um pouco... eu acho que a situação que a gente está de precarização do mercado de trabalho, com certeza é uma mudança estrutural, mas é muito difícil dissociar ela da crise, porque é como se tivesse vindo uma caixinha de Pandora na pandemia, né? A gente abriu e saiu tudo de ruim que veio de lá. E minha preocupação também vai além da situação dramática que tem os entregadores, motoristas de aplicativo, e tem a ver com a precarização chegando em setores tradicionais da economia e os impactos que isso pode ter até mesmo para uma recuperação e para uma tentativa de replicar aquele processo de redução nas desigualdades e redução do desemprego, uma vez que setores tradicionais da economia não são o que eram. E como que isso pode ser revertido e como que isso pode impactar uma visão de futuro assim, otimista, que o cenário possa melhorar novamente. Obrigada, Henrique. Mariana.
Obrigada. Meu nome é Mariana, eu sou doutoranda aqui na demografia no CDPLAR. Sou também servidora do Ministério do Trabalho, então essa discussão é muito importante para mim também, né? Queria agradecer, é uma honra estar aqui ouvindo 3 mulheres numa mesa, né, sobre mercado de trabalho. E a minha pergunta, na verdade, são 2 perguntas, 2 comentários. A primeira, queria que vocês discutissem um pouco mais sobre a questão de gênero, talvez, assim, foi falado um pouco pela Sandra, né, diferentes impactos sobre homens e mulheres, desse processo que a Valéria trouxe como essa transição para a economia de serviços, né, essas novas formas de informalidade, mas como que isso afetaria homens e mulheres de maneira diferente nos diferentes setores, não só nos setores de cuidados, que talvez, né, para as mulheres sejam mais afetados, o próprio trabalho doméstico, mas em outros setores, e como que, em que medida diferentes estratégias sejam necessárias nesse sentido, né, pensando numa perspectiva de gênero. E a outra questão seria, mais especialmente para a Valéria, que ela trouxe aí no final da sua apresentação, essa questão da estratégia da formalização via MEI, né, das plataformas digitais, etc. Então, eu queria, né, problematizar um pouco isso, assim, em que medida essa é uma estratégia, né, possível e que atenderia esses trabalhadores, se não seria, né, na verdade, a gente está fugindo um pouco do problema que é da relação entre o empregador e o empregado. Então, acho que é um discurso que no governo é forte, né? Então, em que medida isso a gente tem... pode ser perigoso, assim, né? Se a gente está pensando também em precarização, não só em termos de formalização, mas em termos de, como foi falado, do uso do tempo do trabalho, né? Horas de trabalho e tudo mais. Então, trazer um pouco mais essa reflexão aqui sobre essa estratégia de formalização via MEI. Obrigada. Obrigada, Mariana. Luísa. Não, cabe. Vamos fazer uma... mais a da Luísa, aí a gente depois abre para outra. Quer dizer, o André não veio, eu não cheguei a comentar, que teve um problema, não pôde vir, mas aí é bom que a gente tem mais tempo para debate, né? Que a gente sempre sente falta, tantas vezes. Você quer falar? Está falando que levantou a mão antes de mim. Deixa eu falar primeiro. Bom, também quero agradecer, achei muito ricas as apresentações e vou, na verdade, compartilhar mais uma angústia assim, que eu tenho diante dessa discussão, que é quando a gente olha para os dados e também quando a gente bota, né, a cara para fora da janela, a gente vê como que está cada vez mais difícil, né, para as pessoas que estão nessa condição de informalidade e está aumentando as desigualdades entre quem tem um emprego formal e essas muitas outras formas de informalidade. Mas, principalmente, conversando com, né, população mais jovem, mesmo pessoas, por exemplo, da nossa classe social, têm feito uma opção ou veem com bons olhos essa coisa de você ter uma jornada flexível, de você poder ter uma opção de trabalho híbrido, e a gente sabe que não é bem assim. Acho que mostrar esses dados é uma forma da gente se conscientizar, mas as pessoas, mesmo estando no trabalho de Uber, 14 horas de trabalho, acham que é melhor para elas isso do que um trabalho de carteira assinada. Então, acho que é um problema político assim, que a gente está enfrentando no Brasil, porque a gente precisa aceitar que essa é uma realidade. As pessoas falam isso, e muitas delas, de fato, pensam isso. Então, como que a gente poderia se posicionar, né, em relação, se vocês veem alguma saída, eu acho que essa fala final da Sandra, de pensar um sistema de proteção que abarque essas múltiplas, né, formas de inserção no mercado de trabalho, talvez seja uma saída, apesar que é muito difícil fazer isso, mas acho que temos que tentar, né? E uma outra questão que também angustia muito é o fato de que esses trabalhadores de plataformas, aplicativos, estão cada vez mais dispersos, né, no espaço, e aí a possibilidade de organização coletiva é muito mais difícil, né? E aí reverbera também em leis, em normas e tal, que não beneficiam esses trabalhadores. Então, mais compartilhar essa angústia, porque tem um entendimento, né, de que isso é melhor para mim, mesmo quando a gente vê que está tudo mais difícil. Obrigada, Luísa. Quer fazer agora, Fred? Obrigado. Sim, Fred. Ana, faço minhas as palavras de todos a respeito da extraordinária exposição dessa mesa. E eu quero fazer um comentário, que eu acho que os desafios são também gigantescos nesse contexto, e todo mundo já levantou,
eu queria colocar uma questão adicional que talvez seja um problema que tenha uma capacidade de amplificar no tempo, né, geracionalmente, esse problema, que é a questão previdenciária. Né, assim, ela tem se tornado, a reforma da Previdência ela agravou isso, né, a gente já sabe, mas muito mais do que isso, esse tipo de dinâmica do mercado de trabalho, que eu não vou nem chamar de precarização apenas, vai gerar uma questão previdenciária, porque as pessoas não contribuem mais. Né? Não faz muito sentido. E mesmo se o fizerem, a tendência de longo prazo é todo mundo ganhar salário mínimo, que a gente não sabe quanto vai ser no futuro. Então, acho que isso impõe uma questão distributiva também fundamental. Né? E eu não vou, obviamente, pedir que vocês comentem isso, porque não faz sentido, mas eu acho que aí se conecta com o que o Fernando Gás já falou ontem, que a questão distributiva está lá no imposto fundamental. Então, nós vamos ter que resolver isso aí. Né? Obrigado pela oportunidade no final. Não, obrigada, Fred. Só comentar, assim, pedir para elas também comentarem que a gente fica falando de empreendedorismo, né? Flexibilidade, assim, esses termos tão... e como trazer... E aí eu... Desculpa, eu também só vou falar uma questão rápida só para completar, assim. E que a gente pode pensar de precariedade como precariedade no emprego, ou como um trabalho precário, ou como trabalhadores precarizados, né, individualmente, ou como uma classe. Essa é uma questão que eu deixo também, talvez seja a questão que eu deixe, é uma classe social, de fato, emergente, ou uma condição geral da sociedade, nesse sentido. Então, a gente está falando de um emprego precarizado, de indivíduos precarizados em um trabalho precário, ou uma classe, de fato, né, o precariado. Bom, é isso. Vou passar para a Valéria primeiro. Obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar aqui responder. Eu estou com um projeto de tentar avançar mais nesse tema, tá, em várias, digamos assim, camadas do problema, né, de identificar o trabalho de plataforma, né, separando, por exemplo, entregadores de motoristas, mas a amostra vai ficando muito pequena. Tá? Tratando, a gente tem visto, né, aparecer, isso não é coisa que eu vou conversando com aluno, aluna, que estão interessados no tema, e que veem que tem uns movimentos de associação dos entregadores, dos motoristas, para, por exemplo, nessa questão do funcionamento, a Sandra descreveu bem, né, do aplicativo, que acaba você sendo desligado. E o maior problema para eles, a Luísa comentou isso, na verdade, o maior problema é quando acontece o desligamento, porque diante do mercado de trabalho, que está com alto desemprego, poucas chances de conseguir um trabalho, um emprego formal, não é que é uma escolha, mas é o que aparece como uma melhor opção para ter uma renda. O Fernando também falou, quando a gente olha o rendimento, ele é maior do que a média dos conta-próprias. Entendeu? Então, vira uma opção diante dessa situação, que eu não vou dizer que é uma escolha, porque aí fica, né, complicado, mas é uma opção diante de um mercado de trabalho que está muito prejudicado. Né? Então, e isso... mas não vejo, né, uma categoria que esteja caminhando para, por exemplo, se sindicalizar. Tá? Porque tem outras questões aí, políticas, de identidade. Tem que estudar um pouco melhor como é que funciona esse setor. E aí tem vários segmentos. Né? Eu dei como exemplo para a gente tratar aqui, que foi de uma pesquisa que eu já tinha, dos entregadores e tudo mais. Tem plataforma agora de tudo, de serviço de praticamente de tudo. Né? Na questão, vou juntar um pouco a questão da precarização não só para esse grupo. É verdade, né? Não é só o conta própria, pelo que a gente está vendo, quando eu coloquei aquele dado de que está diminuindo
o trabalhador por conta própria, que contribui para a Previdência, isso é na média total. Tá? Isso eu vejo como uma forma de precarização, está desprotegido, não tem nem acesso à Seguridade Social, ficou doente, ficou, né, aposentado, essa questão da Previdência. Tá? Então, tem várias questões mesmo do mercado de trabalho como um todo. Né? E aí, juntar um pouco com a questão da Marina, né, impacto para homens e mulheres, essa é uma pesquisa que me é muito cara, eu tenho trabalhado com desigualdade de gênero, né, e as mulheres elas estão mais presentes na informalidade, no desemprego, e o diferencial de salário, que vinha diminuindo até o início do final dos anos 90, 2000, a diferença entre homens e mulheres parou de diminuir. Tá? Então, tem aí uma persistência que a gente pode atribuir uma parcela à discriminação mesmo, né? Tem uma persistência de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Aí são políticas, né, que a gente pode pensar, e eu acho que uma parte delas está ligada à economia dos cuidados, que agora tem sido chamada assim. Né? Eu acho que a Sandra colocou muito bem esses aplicativos, né? O que significa agora, em termos de qualidade do trabalho, para as mulheres que estão nesse aplicativo? Não tem piso, não tem regulamentação alguma. Né? Então, provavelmente, isso vai... porque cuidado do idoso, da casa, isso vai ser cada vez mais usado. A população está envelhecendo. Né? E a regulamentação ela pode ser profissional, por exemplo, você qualificar profissionalmente para as pessoas estarem exercendo aquela profissão, depois uma proteção que pode ser do piso, do tipo de contrato. Né? Isso são questões que vão aumentar a qualidade da inserção no mundo do trabalho. Eu acho que o caminho é por aí. E tem também um outro, que a gente aqui está falando, né, da parte de menor qualificação, e também tem a parte de maior qualificação, né, que as mulheres que chegam num momento que não conseguem mais atingir os altos salários. Né? Tem países onde tem a desigualdade de gênero é muito baixa, por exemplo, na Noruega, que eles já fazem cotas para gerentes, altas gerências. Tem que ter, no mínimo, 40% de mulheres também lá, que aí diversifica no comando das empresas. Né? Você cria uma nova visão com essa diversificação, né, de homens e mulheres no comando das empresas. Então, tudo isso eu acho que são questões extremamente relevantes, de política pública mesmo, para a gente debater, e que, para diminuir desigualdade, é fundamental. Tá? Essa questão que você colocou do MEI, eu concordo, e eu vou deixar até, não sei o que a Sandra acha, e a Ana também, mas, para mim, tem que ser debatida. Eu não tenho aqui porque eu já falei, eu acho que tem uma questão de que formalizar é importante para proteção, para a pessoa contribuir, porque o MEI é uma forma de você contribuir com um sistema de imposto muito simplificado e uma contribuição para a Previdência muito baixa. Tá? Mas precisa ter renda, de qualquer maneira, para fazer isso. Né? Então, como é que você junta isso? Essa proteção universal chegaria aí para dar a garantia? Como é que a gente chega com essa proteção universal, que seria o melhor caso? É esse. Aí depois você vai em alguns grupos, né, identificando, por exemplo, via sistema público de emprego. Né? Por que a gente não aumenta mais essa intermediação da mão de obra, né, num sistema público de emprego mais eficiente? Tá? Também poderia ser por aí, ao invés da formalização. Você vai para o sistema público de emprego, não só para ir para o emprego formal, mas também para orientar quanto a uma atuação como conta própria, né? Fechando o quadro lá de procura, de formação e de colocação no mundo do trabalho. Tá? A
questão do conta própria, eu acho que eu já respondi. Fred, eu gostei da sua questão aí, juntou com o do Fernando, e eu ainda vou trazer uma outra que se junta aqui nessa história, que eu acho que a Sandra também deve ter pensado um pouco nisso, que é a questão fiscal também, né? Porque a gente está falando aí de uma série de tributos que não estão sendo pagos de receita com o trabalho, né? Quando a gente está colocando essa configuração da Uber, né, também está aí. Então, tem a questão da proteção do trabalhador, né, e também uma questão, além da previdência, fiscal também. Tá? Que a gente aqui não vai ter tempo de discutir, mas é uma questão também que traz para fechar esse desafio, né, Sandra, para pensar isso tudo. Um desafio mesmo no mundo do trabalho. Obrigada, Valéria. Sandra, à vontade. Eu acho que eu vou começar de trás para frente. Pegando, e aí, bom, primeiro agradecer a todas as pessoas que fizeram colocações aqui, mas queria começar uma coisa que eu acho que eu devia ter falado, não falei, e o Fred levantou, mas eu quero aproveitar de um outro jeito, que é o seguinte: nós temos um sistema de financiamento da proteção do trabalho no Brasil que não se sustenta, porque ele está todo ancorado, até hoje, na folha de pagamentos. Né? Então, se eu quero, e eu acho que nós precisamos discutir uma reorganização, uma construção de um sistema de proteção universal, é absolutamente inevitável discutir as fontes de financiamento a esse, e não serão exclusivamente, né, na folha de pagamento. Não é viável isso. Não é viável porque eu crio um estímulo à fuga do trabalho subordinado com carteira. Né? Então, e aí, a discussão do sistema, dos mecanismos de financiamento passa por financiar a proteção durante o tempo que o indivíduo tem capacidade de trabalho e após o encerramento dessa vida laboral. Tá certo? Ou seja, eu preciso discutir proteção ao trabalho e proteção previdenciária, ou seja, retomar o conceito de seguridade social. Sem fazer essa discussão neste contexto, e aí significa, sim, fazer um debate sobre que reforma trabalhista, que estrutura fiscal a gente quer. Não dá para resolver isso. Eu acho que assim, deixar muito claro, e peço desculpa por não ter dito isso dessa maneira. Não, essas questões que nós estamos discutindo aqui não se resolvem no mundo do trabalho. Certo? Elas não se encerram no mundo do trabalho. Se a gente quiser discuti-las no mundo do trabalho, nós vamos para essas soluções de tratando segmento aqui, e que não soma um todo de um mercado aí na direção do precariedade. Eu vou pegando, eu cuido desse aqui um pouquinho, cuido desse aqui, mas não soma uma reorganização. Né? E aí, queria emendar isso com o que o Henrique disse, quer dizer, o grande desafio, por que é difícil, mas por que é possível imaginar uma reconstrução? É o que está acontecendo na Espanha, porque você avança num grau de estruturação tamanho que você gera restrições à própria geração de lucro e de sustentabilidade do crescimento, que é de interesse de todos, não apenas dos trabalhadores. Né? A Espanha não está fazendo essa revisão, essa reorganização, volta num sistema mais protegido, porque, claro que tem uma mudança de natureza política na Espanha, mas tem também, o que se mostrou é que não resolve o problema da geração de postos de trabalho e a redução que isso gera sobre a renda como um todo e aumento da pobreza, e, portanto, é um círculo vicioso que só deteriora, que exige mais Estado, porque as pessoas estão mais pobres, não tem sistema de proteção nem na ausência de trabalho, nem na aposentadoria. Então, assim, de fato, você tem razão, que eu gerei neste período, e aí, para mim, nisto, eu de fato, é minha visão. Eu acho que, sob o argumento de melhorar a regulação, de gerar emprego, o que eu fiz foi criar uma armadilha contra a retomada do crescimento brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, que se eu não começar retomando uma política de valorização do salário mínimo com urgência, com todos os efeitos que tem, e aí me permitam contar um pouco essa história. Eu estava na equipe do governo federal quando começou a discutir a política de valorização do salário mínimo. Foi uma guerra interna, porque a gente tinha
gente dentro do governo que achava que tinha que ter a política, e tinha gente que achava que ia ser explosivo da inflação, vai aumentar, vai ter problema de previdência, vai gerar informalidade. Ou seja, isso não era pacífico. Agora, nós tivemos 15 anos de política de valorização do salário mínimo e ela se mostrou, no saldo final, muito positiva. É durante o período da valorização do salário mínimo que a parte da Previdência que é sustentável... Vamos separar a Previdência urbana da Previdência rural. A parte urbana, que tem a ver com a realidade, ela se tornou superavitária. Então, não tem explosivo, mesmo com o aumento do salário mínimo. Estou dando um exemplo assim, mas, ou seja, esta ideia de que a gente precisa rediscutir a proteção no mundo do trabalho, rediscutir a organização no mundo do trabalho, não se dará no mundo do trabalho porque tem a ver com um modelo, um projeto de desenvolvimento maior. Tá? Se a gente abrir mão de ir nessa direção da precarização, de resolver questões aqui, nós não vamos, de fato... E, diga-se de passagem, minha opinião, o que a gente assiste é um processo de recrudescimento da violência sob as mais diferentes formas, quando eu não tenho democracia no mundo do trabalho. Porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que ter futuro. Então, assim, não é por outra razão que você vê em simultâneo o Estado, ele retira a proteção social, mas ele aumenta os controles. Isso vocês podem pegar, eu não sou dessa área, então, mas, assim, de fato, é inconsistente a exclusão que você gera com esse mercado com democracia. No longo prazo, em minha opinião, é inconsistente. Então, a gente tem ganhos em repensar e reconstruir a regulação no mundo do trabalho para o projeto de desenvolvimento e para a democracia. Em relação à questão... A Luísa trouxe uma coisa que eu acho que é super importante, que é como uma parte do projeto liberalizante de convencer as pessoas que ser empreendedor é bom. Assim, é impressionante. Eu acho que tem um segmento... Eu estava tentando lembrar aqui, desculpa, depois eu posso tentar recuperar. Tem um projeto que foi feito recentemente, se eu não me engano, chama Mapa do Emprego Informal no Brasil, que vai desagregar em várias categorias esse chamado setor informal, um pouco na linha que a Valéria fez, mas eles têm um pedaço que é pegar o cidadão que tem um CNPJ ou um MEI por escolha, de fato. E vão caracterizar as pessoas. Tem uma parte que sim tem essa ideia. Eu não quero ter patrão, não sei o quê. Agora, na verdade, isso é minoritário. Vou citar aqui por alto os números, mas, sei lá, dos 100% que entrariam nessas várias formas de informalidade que eles vão classificar lá, usando os dados agora de 2022, 7% são escolhas, de fato. Que as pessoas escolhem porque assim é melhor. O resto, as pessoas foram convencidas que ser empreendedor dele, assim, mas aí eu acho que é uma das dificuldades dessa, e aí volto. Não é trivial que tenha um debate em torno da ideia de se é capitalismo de plataforma, uberização, é um debate nisso porque tem a ver com como eu lido com essa ideia de que eu tenho uma economia capitalista que está ancorada na subordinação e eu quero fazer de conta que a subordinação do trabalho não existe. Que as pessoas estão escolhendo outra coisa. E, de fato, elas não estão escolhendo. A questão dos trabalhos por aplicativo, insisto nisso, o problema eu posso resolver, e eu acho que tem que resolver, dando uma proteção universal, mas ainda assim restará um problema, que essas empresas não se enxergam como empregadoras. Elas são contratantes que são regidas pelo setor civil. A Mariana, da área do mercado, do Ministério, sabe que esse é um dos grandes danos. Elas não se configuram como empregadores. Então, assim, mesmo que eu resolva... E aí tem a ver com isso. É empreendedor, então não é empregador. Tem um debate aí conceitual que eu posso resolver todo o problema de proteção. Ainda assim, eu vou ter que enfrentar esse outro. Que tem a ver com esta
e aí tem impactos fiscais elevadíssimos. Quer dizer, como e quem contribui para financiar esse novo sistema? Né? Não acho que tem que ser folha de pagamento. Mas como é que eu faço essas empresas que não se enxergam como empregadores, que agem como se não fossem, entrarem no sistema de contribuição, num sistema contributivo universal que dê âncora para esse novo sistema? E encerro nisso, eu acho que assim, qualquer construção nessa direção é uma escolha política. Certo? Aí, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, e que escolhas políticas têm a ver com as forças que estão colocadas sob capacidade de arbitrar e puxar. O stick puxa depende da capacidade das pessoas. Então, assim, sem ingenuidade aqui, mas assim, é possível, desde que as forças políticas tenham a maioria suficiente para fazer isso. Acho, e aí encerro nisso, que tem essa questão que o Henrique mostrou. A deterioração é de tal ordem. É tão inviável continuar existindo como economia soberana, como país soberano, sem você resolver este problema de exclusão e de precariedade que gera, que eu acho que chega uma hora que alguma reversão, você soma energia para isso. Talvez não seja na direção, na integralidade que a gente tem, mas eu acho que a tendência, e o que a gente assiste na Espanha é um pouco nessa direção, e mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, quando o presidente, e paro mesmo, quando o presidente apoia a greve dos trabalhadores da Amazon, o mundo está mudando, entendeu? Porque precarizou demais, porque avançou demais no sentido do empobrecimento. É isso. Obrigada. Sim, é isso. E só retomar o que a Luísa falou. Na verdade, assim, a gente está falando de coortes mais jovens, esses jovens que se integram no mundo do trabalho nesse momento e que carregam essa cicatriz, né, que a gente chama para o resto da vida, assim, com essa concepção, né? Eu acho que muito do que a Luísa estava falando era nesse sentido, assim, levar essa formação dessa ideia de empreendedorismo nesse sentido afeta muito mais essa trajetória de jovens num país que está envelhecendo. Então a gente está falando, né, assim, de um desafio ainda maior com todas as questões colocadas. Alguém aqui levantou a mão. O Fred quer que encerra. E tem um monte de gente. Só mais uma rodada? Não, o Fred não quer deixar. Fred, faz você outra pergunta, então. É o Fred que está encerrando. Dá para fazer, sim. E olha que teve debate, hein, gente, porque é raro ter debate assim. Não, eu queria saber se na PNAD contínua dá para você ver Fred, se existem essas transições. Dá para fazer. Mas ninguém fez ainda. Não. Dá, mas dá para fazer. Eu vou encerrar. Só assim, falando, Carol, você quer que fale a questão do ticket para Vesperata? E só dizer que sim, é possível, e os nossos e nossas estudantes, e a gente tem que fazer um pool de teses e dissertações, porque eu acho que muito disso está sendo tratado nas diversas instituições, com resultados de teses e dissertações que levam muito tempo para serem publicadas como artigos. Então, sim, isso já foi feito. Bom, gente, eu vou ter que encerrar. O Fred está pedindo. Obrigada.